11º dia. A autoridade do sacerdote na família. Graça e paz. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva. Hoje chegamos ao 11º dia da campanha 21 dias. Eu e a minha família servimos ao Senhor Jesus. O tema de hoje é a autoridade do sacerdote na família. Toda casa precisa de direção espiritual. A Bíblia nos ensina que Deus estabelece autoridades e dentro da família existe a figura do sacerdote, aquele que conduz, que intercede e que se coloca diante de Deus em favor dos seus. Essa autoridade pode estar no pai, na mãe, em um filho ou até em outro membro que foi levantado pelo Senhor. Está escrito em Josué 24:15: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui vemos a voz de um sacerdote declarando o caminho da família. A autoridade espiritual não é tirania, é responsabilidade. O sacerdote familiar deve orar, ensinar, corrigir com amor e dar exemplo de fé. Mas também é dever da família honrar, respeitar e obedecer às autoridades constituídas por Deus, porque todos estão no mesmo barco e cada um tem o seu papel. Quando a autoridade espiritual é exercida com temor do Senhor, a casa caminha em harmonia, protegida e fortalecida. Por isso, eu te convido a escrever nos comentários: eu e a minha família servimos ao Senhor Jesus. Declare de qual cidade você participa. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas da sua família. E lembre-se de hypar os vídeos, porque isso ajuda a fortalecer a obra e alcançar outras famílias para Cristo. O chamado do sacerdote no lar. Toda família precisa de direção espiritual. O sacerdote é aquele que se levanta como intercessor, guia e exemplo de fé dentro do lar. Ele pode ser o pai, a mãe, um filho ou qualquer membro levantado por Deus, porque a autoridade espiritual não é título humano, é chamado divino. Está escrito em Josué 24:15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué exerceu sua autoridade de sacerdote, declarando o caminho que sua família deveria seguir. O sacerdote da casa é chamado para estabelecer prioridades espirituais, colocando a palavra e a oração no centro da vida familiar. Sua autoridade não é imposta com gritos, mas conquistada com exemplo, oração e dedicação. Quando há sacerdote no lar, a casa caminha em direção à bênção. A autoridade espiritual é responsabilidade. Ser sacerdote não é exercer poder, é carregar responsabilidade. A autoridade espiritual dentro da família é uma função de serviço, não de dominação. O sacerdote não controla, mas conduz ao coração de Deus. Está escrito em Efésios 5:25-26. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Assim como Cristo serviu a igreja, o sacerdote serve a família, cuidando com amor, paciência e exemplo. O verdadeiro líder espiritual não é aquele que manda, mas aquele que ora, que intercede e que se coloca como protetor espiritual. Autoridade espiritual significa se ajoelhar primeiro diante de Deus para depois se levantar diante da família. É responsabilidade de guiar, proteger e ensinar. O sacerdote e o altar familiar. O sacerdote é aquele que edifica o altar de oração no lar. É ele quem garante que a mesa, a sala ou o quarto se tornem lugar de encontro com Deus. Está escrito em Gênesis 8:20: E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Noé, como sacerdote da sua casa, ergueu o altar que preservou sua família. Hoje, sacerdócio significa reunir a família em oração, abrir a Bíblia, ensinar princípios e consagrar cada área do lar ao Senhor. A autoridade do sacerdote não está em títulos, mas em levantar altares no cotidiano, onde há oração, há proteção, onde há palavra, há direção. A função do sacerdote é fazer da casa um ambiente espiritual onde o Senhor habita e reina. Deveres da família diante da autoridade espiritual? Assim como existe a função do sacerdote, também existe o papel da família em reconhecer, honrar e obedecer essa autoridade. Está escrito em Hebreus 13:17: Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para fazerem isto com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil.
A família precisa entender que a autoridade espiritual estabelecida por Deus é para proteção e bênção. Pais precisam ouvir filhos que foram levantados em autoridade. Filhos precisam respeitar pais que lideram em oração. E todos devem se submeter mutualmente em amor. A obediência não é servidão, mas chave para a bênção. Quando a família caminha em honra, a autoridade espiritual se fortalece e todos crescem juntos na fé. O perigo da ausência de autoridade espiritual: quando não há sacerdote no lar, abre-se espaço para o caos espiritual. Sem autoridade espiritual, a família fica vulnerável a ataques, divisões e destruição. Está escrito em Juízes 21:25. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Quando não existe direção, cada um segue por um caminho e o lar perde a unidade. O sacerdote evita que isso aconteça, estabelecendo princípios firmes e orientando a casa pela palavra. Sem autoridade espiritual, filhos se perdem, casamentos enfraquecem e valores são trocados por modismos. O sacerdote mantém a família alinhada com Deus, traz direção no meio da dúvida e protege contra ataques espirituais. Uma casa sem sacerdote se torna vulnerável, mas uma casa com sacerdote se torna fortaleza espiritual. O sacerdócio que gera bênçãos sobre gerações. A autoridade do sacerdote não abençoa apenas o presente, mas também o futuro. Está escrito em Salmos 112, 1-2. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. O sacerdote que ora e guia sua família segundo a palavra, planta sementes que abençoarão filhos, netos e bisnetos. Cada oração feita hoje no lar ecoa na eternidade. Cada versículo ensinado molda gerações. Cada conselho dado em amor constrói destinos. A autoridade espiritual gera um legado de fé que não termina com a vida do sacerdote, mas se prolonga por gerações. Quando a família reconhece esse chamado, ela caminha em aliança com Deus e transmite valores eternos para os que ainda virão. A autoridade espiritual é proteção e unidade. Por fim, a autoridade do sacerdote traz proteção e unidade. O sacerdote é como vigia no muro, que alerta, protege e cuida. Está escrito em Ezequiel 22:30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando a parede e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém a ninguém achei. Deus busca sacerdotes que se levantem em favor de suas famílias, tapando brechas e intercedendo com fervor. O sacerdote é aquele que fica na brecha da oração, que clama quando todos estão cansados, que acredita quando outros já desistiram. A família que honra essa autoridade caminha em unidade, com cada um cumprindo seu papel e reconhecendo que todos estão no mesmo barco. Quando o sacerdote cumpre seu chamado e a família responde com honra, a casa se torna invencível diante dos ataques do inimigo. Vamos orar juntos por você e pela sua família? Escreva nos comentários: eu e a minha família servimos ao Senhor Jesus. Diga também de qual cidade você participa e, se sentir de Deus, deixe o seu pedido de oração, porque nossa equipe vai interceder pelo seu lar. Pai amado, neste 11º dia da campanha, colocamos diante de Ti o tema da autoridade espiritual dentro da família. A Tua palavra em Josué 24:15 declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, levanta sacerdotes em cada casa que se ponham à frente em oração, que tomem a responsabilidade de guiar a família em santidade e que declarem o caminho da bênção. Que cada lar que ora hoje seja coberto pelo poder do Espírito Santo. Senhor, reconhecemos que a autoridade espiritual não é privilégio, mas responsabilidade. O sacerdote no lar deve liderar pelo exemplo e pelo amor. A tua palavra em Efésios 5:25-26 ensina: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Assim como Cristo se entregou, o sacerdote deve se entregar pela sua família, com oração, paciência e dedicação. Senhor, dá graça a cada sacerdote para guiar com firmeza, mas também com ternura. Tira do coração todo espírito de dominação e encha cada líder de espírito de serviço. Pai, a função do sacerdote é levantar o altar da oração dentro de casa. Tua palavra em Gênesis 8:20 diz:
E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Assim como Noé protegeu sua família levantando um altar, nós pedimos que cada sacerdote aqui edifique um altar espiritual dentro do lar. Que haja oração antes das refeições, leitura da palavra à noite, louvor nos lares e consagração de cada decisão familiar. Que a sala se torne lugar de culto, a mesa se torne altar de gratidão e o quarto se torne refúgio de oração. Que cada família aprenda a buscar ao Senhor no cotidiano. Senhor, oramos para que cada membro da família saiba honrar e respeitar a autoridade espiritual levantada pelo Senhor. A tua palavra em Hebreus 13:17 ensina: obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para fazerem isto com alegria e não gemendo, porque isto não vos seria útil. Pai, ensina filhos a honrarem seus pais, pais a respeitarem filhos que o Senhor levantou, e toda a casa a se submeter uns aos outros em amor. Que o respeito traga unidade, que a obediência traga bênção e que a honra traga alegria. Que nunca falte humildade para ouvir e reconhecer a autoridade espiritual que o Senhor estabeleceu. Deus eterno, sabemos que quando falta autoridade espiritual, o inimigo encontra brechas para atacar. A tua palavra, em Juízes 21:25 diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Quando não existe direção espiritual, cada um segue pelo seu próprio caminho e a família se divide. Senhor, não permita que nossas casas caiam nesse erro. Levanta líderes espirituais que sejam voz de direção e exemplo de santidade. Que o sacerdote sempre se coloque na brecha em oração, não permitindo que o lar fique sem cobertura espiritual. Tira a confusão, a divisão e o caos e estabelece ordem, paz e proteção em cada casa. Pai de amor, sabemos que a autoridade espiritual do sacerdote abençoa não só o presente, mas também o futuro das gerações. A tua palavra em Salmos 112:1-2 declara: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Senhor, abençoa os sacerdotes que estão plantando sementes de oração hoje, porque elas germinarão nos filhos, netos e bisnetos. Faz da autoridade espiritual um legado de fé e de bênçãos. Que cada gesto de oração hoje se torne fruto de vitória amanhã. Que cada lar colha as promessas do Senhor através da fidelidade do sacerdote e da obediência da família. E agora, Senhor, selamos esta oração pedindo que o sacerdote seja protetor e guardião da casa. A tua palavra em Ezequiel 22:30 diz: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando a parede e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Senhor, que nunca falte alguém para estar na brecha pela família. Levanta pais e mães de oração, filhos intercessores e líderes espirituais que sejam guardiões do lar. Agora, irmãos, escrevam nos comentários: eu e a minha família servimos ao Senhor Jesus. Digam de qual cidade estão participando, deixem seu pedido de oração e compartilhem este vídeo com pelo menos 3 pessoas da família ou amigos. Acessem o link do WhatsApp na descrição e lembrem-se, assistam, compartilhem e hypar os vídeos, porque isso fortalece a obra e abençoa milhares de famílias em Cristo Jesus.